Vamos para a nossa aula, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu continuo a insistir com os irmãos, se vocês que estão nas extremidades quiserem e puderem povoar as colunas do meio e vir aqui mais para frente, vai ser muito melhor, porque a gente consegue olhar direitinho para a cara dos irmãos. A gente sabe que tem algumas famílias que tem aquela cadeira cativa, né? Fica sempre sentadinho no mesmo lugar, mas se você puder vir para as colunas do meio e sentar mais para frente, fica melhor para a gente visualizar e termos a nossa aula. Para aqueles que estão nos visitando ou estão nos acompanhando pela primeira vez, nós temos tido o nosso curso de verão, que é com base no livro do pastor Tim Keller, O Evangelho na Vida. São 8 aulas e nós estamos na aula de número 6. São aulas que contemplam a ideia de como o Evangelho permeia as nossas vidas, como o Evangelho invade os nossos corações, como o Evangelho ele transforma a forma como nós enxergamos o mundo. E nós já vimos outras 5 aulas que elas têm uma espécie de sequência lógica, mas se você não acompanhou as outras aulas, você vai conseguir tranquilamente acompanhar a aula de hoje. Dito isso, Evangelho de Mateus, capítulo número 6, do verso 19 até o verso número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. Nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor na nossa mente, para que nós possamos compreender a Tua Palavra. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todo sempre. Amém. Meus irmãos, como nós temos observado, nós estamos estudando o Evangelho na Vida, e hoje nós vamos pensar a respeito do trabalho. E é curioso porque muitas vezes algumas informações ou alguns... Tem como alguém dar só ajeitadinho esse som, que ele está sobrando muito assim, ó. Está fazendo Porque senão já estou me perdendo todo. Já deu uma menos piorada. Obrigado, meu querido. Meus irmãos, então é o seguinte, nós estamos com o Evangelho na Vida, e nós vamos pensar a respeito do trabalho. E o trabalho é algo que muitas vezes mexe conosco de diversas formas. Primeiro, a gente já se deparou com aquele momento em que nós precisávamos escolher a nossa profissão. E talvez você, no auge dos seus 45 anos, dos seus 55 anos, você está pensando assim: será que eu estou no trabalho certo mesmo? Ninguém nunca se perguntou se estava na profissão que deveria estar, mesmo depois de tanto tempo exercendo aquela profissão? Isso é normal. O trabalho mexe conosco. Existem algumas frases célebres sobre trabalho. Uma das frases célebres é uma frase do Seu Madruga. Você sabe qual é a frase do Seu Madruga? Ele fala assim, ó: não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. A gente ri, né? Porque o Seu Madruga é aquele personagem icônico da turma do Chaves de Ocho. Mas você sabia que por trás do pensamento do Seu Madruga existe uma filosofia que nos fala que o trabalho foi dado por quê? Por causa do pecado. É um castigo. Olha que coisa curiosa. Essa mentira, eu já vou adiantar que é uma mentira que vem do inferno,
nos fala que o trabalho, ele é pesado, ele é algo que é penoso, é algo que é um castigo, e é por isso que nós recebemos de volta, por causa do peso que ele é. Só que nós precisamos entender que, na verdade, o trabalho foi criado por Deus. Trabalhar é um dos mandatos criacionais. Quantos mandatos criacionais nós temos, meus irmãos? Quantos mandatos? Quantos mandatos criacionais nós temos? Quantos mandatos? Exatamente, 3 mandatos criacionais. Meus irmãos, se o pastor estiver falando algo errado, não concorde não. Quantos mandatos criacionais nós temos? 3. Quais são os mandatos criacionais? Alguém sabe falar um aí? Gente, a gente acabou de ouvir que trabalho é um mandato criacional. Alguém sabe um mandato criacional? Trabalho, muito bem. Outro mandato criacional, alguém sabe? Crescer e multiplicar, ou seja, viver a vida em sociedade. E qual é o terceiro mandato criacional? Gente, mandatos da criação, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Gênesis 1 e 2. Eu vou mudar a nomenclatura. Quais foram as ordens que Deus deu para o homem e para a mulher antes da queda? Crescer e multiplicar. Então ele estava falando de viver a vida em sociedade. Esse é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varão, porquanto do varão foi tomado. Vocês devem unir, famílias, vocês não devem se unir em casal, casal tem crianças, crianças formam famílias, famílias formam sociedade. A ideia de um mandato social, é ordem do Senhor crescer e multiplicar, vivemos em sociedade. O segundo mandato que nós vimos foi o trabalho. O homem deveria explorar a terra, subjugar a terra, ter domínio sobre a terra. Isso é trabalho. Se a gente for pensar no início, a gente vai ver que esse era um trabalho bem rural, manual. Só que o mundo vai se desenvolvendo, o homem vai trabalhando de uma forma mais inteligente. Então ele primeiro não precisava mais usar a pedra para arar a terra. Depois ele começou a usar o quê? Tração animal. E depois ele usou o quê? A máquina. Isso é trabalho, você desenvolver. E qual é o terceiro mandato criacional? Não entendi. Não. É geralmente o mandato criacional que a gente mais entende que foi afetado pelo pecado. O mandato espiritual, que era o quê? Ele se dividia em 2 partes. O homem não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se ele comesse, ele morreria. E o homem deveria guardar o descanso. Então são 3 mandatos criacionais. O mandato que a gente chama de cultural, que é trabalho, cultivar e desenvolver cultura. O segundo é o mandato social, de viver em comunidade. E o terceiro é o mandato espiritual. Esses mandatos foram dados na criação, antes da queda. Ou seja, trabalhar vem antes da queda. E aí, meus irmãos, a gente vai entender que porque o pecado entrou no mundo, quantos mandatos foram afetados? Quantos mandatos? Todos os mandatos foram afetados. A gente não vive mais em sociedade como o Senhor ordena. A gente já não tem um relacionamento perfeito com o Senhor como Adão e Eva tinham. E nós também temos problema com trabalho. Lembra que uma das punições que Adão escuta de Deus é justamente que agora ele teria dificuldade para trabalhar? Que a terra agora não seria uma produção mais tranquila, mas produziria o quê? Cardos e abrolhos. É a partir daí que surge o que nós chamamos de doenças, pestes, desigualdade, fome. Tudo isso é consequência do pecado.
O pecado não somente afetou a nossa relação com Deus, no que tange a ideia de que agora a gente precisa de Jesus para nos salvar e a gente ter relacionamento com o Senhor, mas a parte da nossa vida social, de casamento e sociedade, isso não tem relação com Deus, e é muito menos a nossa parte de trabalho. E a parte de trabalho é que nós temos mais dificuldade, porque nós achamos que nós podemos trabalhar, e aí vai ter a discussão, né? Se é uma escala 5-2, uma escala 6-1, se não é escala 7-0, se é uma escala 1-6, né? Tem alguns só trabalham uma vez durante a semana, não importa. Aí a gente acha que a gente pode trabalhar de segunda a sexta, vamos colocar a vez de regra assim, de segunda a sexta a gente trabalha, e a gente trabalha para quem? Para a gente. E aí, sábado a gente está aquela meia trabalhada, meia descansada, e domingo, aí a gente faz coisa para Deus. É ou não é assim muitas vezes como nós vivemos? Não é como nós pensamos, é como nós vivemos. E hoje a gente vai pensar um pouco a respeito do trabalho nas nossas vidas. Vamos lá para o texto. Eu sempre confundo aqui. Pronto. Vamos lá para o texto que a gente acabou de ler. Porque Jesus nos manda acumular tesouros no céu e não na terra. E aí, se você quiser falar, você vai levantar as suas mãos. Nosso diácono aqui, que já está ganhando uma mobilidade maior, ele pode também ter um presbítero ali. Porque o Senhor manda acumular tesouros no céu e não na terra. Um de cada vez, gente. Pode falar. Ou a partir da próxima aula, se ficar em silêncio, eu vou começar a citar o nome. E aí, se eu já sei o seu nome, você vai falar mais. Diga, meu querido. Exatamente. Ele falou que no céu nós vamos acumular para a eternidade. E na terra, esse tesouro vai passar. E é uma interpretação inicial correta. Mas o que é que isso implica no nosso dia a dia? Deus está falando que a gente não pode investir no tesouro direto? Não pode investir na carteira de poupança? É isso? O que é que ele está falando? Gente, não é respostinha pronta não, é na prática. E o conceito bíblico, o que é que o Senhor está querendo dizer? Que a gente deve investir no tesouro dos céus e não deve investir nos tesouros da terra. Ali chegou. Acredito que a palavrinha, o verbinho ali, acumular seria aquele que quer ter mais, quer ter mais, quer ter mais. Se você não acumula, os tesouros estão aí para ser. E ele vai falar mais à frente que o acúmulo tem que ser de outras coisas, né? Juninho lá atrás, por favor, Neto. Por que nós devemos acumular tesouro nos céus e não na terra? Fala aí, meu irmão. Eu acho que aí ele está deixando claro o foco para mim. O mais importante é o depois dessa vida. Eu acho que o texto quer dizer mais, dar essa clareza do foco. Não se preocupe com as coisas aqui, porque elas são passageiras. A traça, né, ele já disse que a traça corrói, tudo, vão ficar. Mas e o depois? Isso é o mais importante. Então, para mim, esse texto está querendo deixar claro a questão do foco. Olha os perigos que esse texto pode trazer para as nossas vidas. É a gente focar, embora a pergunta, né, deixa muito clara a ideia do acumular, mas a gente pode ter um problema nesse texto, que é focar muito na ideia do acúmulo, e não em um passo anterior, no trabalho. Esse texto, inclusive, é muitas vezes utilizado por teólogos da prosperidade, você sabia? O teólogo da prosperidade fala assim: olha, você não pode acumular tesouros aqui na terra, acumule tesouros no céu, invista na eternidade. Aí qual é o silogismo que ele faz agora? Invista na igreja. Passa para cá seu dinheiro. Será que é disso que o texto está falando? Percebe que se o foco for acumular, a gente pode chegar a essa conclusão?
Olha, vocês precisam trabalhar e acumular para a eternidade. Então, não gaste seu dinheiro se você pode comer num carrinho de cachorro-quente da esquina, coma lá, não vá para um restaurante caro no shopping, não. Acumule na eternidade, invista na igreja. Percebe que isso pode ser facilmente utilizado se o foco for acumular? Mas o foco aqui é o trabalho. Como nós temos trabalhado? Será que o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso empreendimento é para a eternidade ou é para retornos temporários? Porque, meus irmãos, vamos ser sinceros, tirando, sei lá, uma meia dúzia de conhecidos nossos, ninguém tem tesouro. E não estou falando da sua coleção de caneca, que você acha a coisa mais maravilhosa do mundo, seus relógios da Shopee, não é isso não, é tesouro mesmo. Um ou outro vai ter algum tesouro, vai ter uma herança milionária. Então o ponto aqui não é acumular tesouro como um grande montante, mas o resultado do nosso esforço. Por que nós temos trabalhado tanto? O que é que nós tanto queremos acumular? O que é que nós queremos tanto que vale a nossa vida toda de esforço e trabalho? É disso que Jesus está falando. E aí a gente vai perceber o quanto de tempo nós trabalhamos. Quanto tempo nós trabalhamos? Aí talvez você possa se perguntar assim, com qual idade você começou a trabalhar, você lembra? Alguns vão falar assim, eu comecei meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, sempre fui contribuinte, trabalhei de carteira assinada. Outros vão dizer assim, não, trabalhei desde cedo, desde os 6 anos, eu já capinava o lote, já ganhava dinheiro para isso. E aí nós vamos perceber que muitas vezes a nossa relação com o trabalho está relacionada a tesouro na terra, ou seja, dinheiro. Quer ver como isso se aplica na prática? Você pega uma mulher e fala assim, você vai trabalhar de empregada doméstica na casa de uma madame. É uma mulher guerreira, trabalhadora, sai cedo de casa, trabalha, volta cansada. Essa mulher que sai de casa para trabalhar na casa de outra pessoa, porque ela ganha um salário, ela é uma guerreira e trabalhadora. Se ela resolve ficar na sua própria casa, trabalhando, quer ser só dona de casa, né? Como o pessoal fala aí hoje, quer ser esposa troféu. Percebe como a nossa relação com o trabalho está atrelado a dinheiro? Olha como é que esse perigo pode chegar, inclusive com os nossos filhos. Meu filho, você tem que estudar para você trabalhar, para você o quê? Ser alguém na vida. Porque a gente associa que existem alguns trabalhos que vão fazer com que dignifique o homem. Isso é outra coisa que não tem nada de Bíblia, tá? A dignidade do homem não está com trabalho, não. Então o trabalho dignifica o homem, isso é mentira. E é mentira do inferno das pesadas. O trabalho não dignifica o homem. A dignidade do homem não está no seu trabalho. E isso foi sendo introjetado na vida da igreja e nas pessoas. Como é que a gente percebe isso também nos nossos cumprimentos? Talvez quem é mineiro ainda sabe como é que se cumprimenta no passado. Ele fala assim, quem é você? Eu sou Ricardo, filho de seu Zé e Dona Maria. Seu Zé e Dona Maria seu Zé da feira, Dona Maria da costura. Sei quem é. Hoje em dia, como é que nós nos cumprimentamos? Prazer, eu sou fulano. Eu sou o doutor fulano de tal. Eu sou a pessoa fulano de tal. E geralmente quando perguntam o que é que você faz, já percebeu que você nunca responde um hobby? Você nunca responde o que é que você faz? Eu gosto de ler. Aí a pessoa pensa, mas você não trabalha não? Porque a gente associou a ideia de que o que você faz e o que você é o seu trabalho. Meus irmãos,
Acumular tesouros na terra, a gente não está falando só de dinheiro e de montante, não. A gente está falando de status, a gente está falando de network, a gente está falando de reputação, a gente está falando do que as pessoas vão pensar da gente, e tudo isso nós devotamos ao trabalho. Então nós falamos que existem alguns trabalhos melhores do que outros. E aí, hoje é aquela aula que vai abalar um bocado de mente. Tanto de gente que já passou por isso e tanto de gente que vai enfrentar isso. Eu tenho algumas crises com algumas coisas que as pessoas fazem. Uma delas, e calma, escute até o final do argumento, depois a gente pode debater. Teste vocacional. Eu tenho muita crise com alguns testes vocacionais. E eu vou explicar o porquê. A pessoa vai e faz um teste vocacional. O menino está no 3º ano de ensino médio. Aí ele vai lá e organiza e tal, e faz. E aí ele pega, e nesse teste vocacional, dá que ele gosta de trabalhos manuais e gosta de trabalhar com a natureza. Aí a pessoa chega para ele e fala assim: é simples, você vai ser um engenheiro florestal. Engenheiro florestal, no FMT, tem aí, você pode fazer. Por que não dá gari? Se ele gosta de trabalho manual e gosta de cuidar da natureza. Por que nunca dá jardineiro? Nunca parou para pensar nisso, não? Porque o que é que nós associamos? Precisa de ser algo rentável. Pastor, mas um vai dar mais dinheiro do que o outro. Eu não estou falando isso. Mas quando a gente está falando de um teste vocacional, está falando da sua vocação. Por que a sua vocação é para você ganhar dinheiro? Já percebeu que nunca fala que você vai ter vocação para ser pobre? Você tem vocação para ser liso, para ganhar receita pela conta. Já percebeu que esses coaches, esse povo nunca fala isso para você? A conta não fecha, gente. Não tem como só ter gente rica no mundo. Ou vocês nunca tiveram esse choque de realidade? Que não dá para todo mundo ser rico. Não dá para todo mundo ganhar 50 mil reais mês. Não dá. Não dá. Mas nós associamos o quanto nós ganhamos a quem nós somos. Já percebeu como as pessoas falam dos mais antigos, ou dos antigos falam dos mais novos? Fulano deu muito certo na vida. Ele fez, aí eu vou falar das 3 profissões mais clássicas: direito, engenharia ou medicina. Deu certo na vida, fez isso. Isso é dar certo na vida? Isso é o quê? Acumular tesouro na terra. Então entenda que não é somente uma ideia de dinheiro, de montante. Jesus não está falando que você não pode ter dinheiro. Você pode ter dinheiro, meu filho. Tenha dinheiro para a glória de Deus. Trabalhe, não tem problema ter dinheiro, não. Não tem problema você usufruir de bons restaurantes, fazer boas viagens. Isso por si só não é pecado. Eu já trabalhei com pessoas que tinham muito dinheiro, muito. Mas não é pouco dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro para puxar de enxada. E às vezes você olhar assim e fala: cara, olha a besteira que essa pessoa gastou dinheiro. Só que é besteira para mim, que não tinha condição de fazer aquilo. Mas para a pessoa que ganha muito dinheiro, é uma pessoa fiel, dizimista, honra seus compromissos. Você vai dizer que é pecado ela poder gastar o que ela tem em coisas que talvez para você não fizesse sentido porque não tem dinheiro? Não tem como. Mas aí a gente precisa entender o poder que nós damos ao dinheiro e ao trabalho. O Senhor Jesus Cristo, quando vai falar: não acumulem tesouro na terra, não é somente de montante, mas é naquilo que repousa o seu coração, é naquilo que traz descanso à sua alma. E muitas vezes o que traz descanso à nossa alma é termos um bom trabalho, ou termos uma quantia de dinheiro. Mas vamos seguir aí, que já teve muito choque de realidade por hoje. Vamos seguir, que tem mais. Vamos lá. Como a maioria das pessoas que você conhece tende a gastar tempo, a energia e o dinheiro? E do que você gasta dinheiro com facilidade? E olha a pergunta agora: e alegria? E essa eu vou citar nomes aí. Se ninguém falar, eu vou perguntar: fulano, dá um exemplo aí. Vamos partir em duas perguntas. Como a maioria das pessoas que você conhece tende a gastar o tempo, a energia e o dinheiro? Sem citar o nome das pessoas, tá? Olha, eu conheço fulano de tal. Não, de maneira genérica, por favor. Mas como as pessoas que você conhece tendem a gastar tempo, energia e dinheiro?
Lazer. Peraí, chegou uma resposta aqui boa. Vem aí, vai lá, meu diácono. Diga, irmã. Esse tema é bem interessante porque eu gosto muito de ouvir e ler sobre essas coisas, né? As coisas que definem as pessoas, né? Infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas querem mostrar que elas têm uma coisa que elas não precisam para que os outros achem que ela tem uma coisa que todo mundo deveria ter ou que precisa ter, enfim, E agradar pessoas que... Na verdade, chamar a atenção de pessoas que elas não gostam por motivos que... É uma insanidade, as pessoas estão loucas. Então, muitas pessoas... A irmã tem falado que gasta tempo, energia e dinheiro... Com coisa que ela não precisa. Com coisas que ela não precisam para dar uma resposta à sociedade. Exatamente. Alguém sabe qual é o nome desse pecado? Burrice. Cobiça. Não, burrice, pastor. Burrice? Não sei, não. Burrice eu acho que não é pecado, não. Mas, eu pensei que a irmã tinha falado cobiça. Poderia ser. Mas tem um nome específico para esse pecado. Vaidade? Não. Na Bíblia, vaidade não é pecado. É outra coisa, tá? Vaidade é vapor. Orgulho? Não. Avareza. Esse pecado que vocês estão falando são pecados superficiais. É um pecado que está mais embaixo. Ele não aparece. Idolatria. A idolatria com outro nome. Aí ele é específico. Algumas pessoas já me ouviram falar desse pecado. Já ouviram dar exemplo sobre isso. Temor dos homens. Temor dos homens. Ela teme o que as pessoas vão pensar. Elas querem a aprovação das pessoas. Elas não querem ser aprovadas por Deus. Elas não querem nem ser aprovadas por elas mesmas, mas elas querem a resposta positiva das outras pessoas. Temor dos homens é algo que nos aprisiona. Temor dos homens faz a gente fazer coisa que a gente nem quer, que a gente nem acha que deveria fazer, mas porque a gente só quer um like, um joinha, ou popularmente, como a gente falava no passado, né? Só um tapinha nas costas. Aí a gente fica assim, nossa. Só que temor dos homens nos escraviza. A gente vive o tempo todo para dar uma resposta às pessoas e à sociedade. Então vamos lá. Você quer mostrar que você é um profissional de sucesso. Você investe muitas vezes na sua qualificação ou na fachada do seu empreendimento. Você organiza em primeiro ter as suas contas em dia, ou você quer parecer um profissional alinhado, porque as pessoas respondem à sua roupa? É assim que nós muitas vezes fazemos. Nós tememos muito as pessoas. Nós tememos o que os outros vão falar, e a gente começa a se prender nisso. É bem verdade que pode ter o outro extremo, né? As pessoas, não tenho nem aí para o que quem pensa, quem vive, quem quiser me aguentar, me aguente. Aí você está caminhando para uma outra direção, você é uma pessoa insensata. Mas o temor dos homens nos aprisiona, e é justamente isso. Muitas pessoas gastam tempo, dinheiro e energia. Percebe que aqui a gente junta essa ideia com a ideia de trabalho, tempo, energia e dinheiro. E muitas vezes as pessoas sacrificam tempos importantes com a família para darem respostas à sociedade. Não vou pedir para que ninguém responda não, mas tente responder para você mesmo. No que você gasta dinheiro com facilidade e principalmente com alegria. Com alegria. Não é simplesmente gastar dinheiro com facilidade. Porque se você vive de aluguel, é fácil gastar dinheiro com aluguel. Ou você paga, ou você vai para a rua. Mas geralmente como é que a gente paga aluguel? Manda isso para lá. Não é assim que a gente gasta. Como a gente paga a conta de energia elétrica? Nossa, quando você ainda para ler a conta, que vê o tanto de imposto, aí é que dói no coração mesmo. Mas o que é que a gente gasta com facilidade e com alegria? Aí tem gente, eu não sabia que isso era verdade, mas você sabia que tem gente que vai na internet, entra em algumas lojas de compra e começa a encher o carrinho para fantasiar que vai comprar aquilo ali, e depois simplesmente sai da loja, só para ter aquela sensação que,
Tem gente que é meio estranho, né? Assim, nada contra se você faz isso, tá? Mas é meio estranho, né, não? Aí coloca ali, coloca aí. Mas eu não vou comprar não, aí sai. Não sei se é porque homem é assim. Homem não fica, embora eu sou homem diferente, eu vou muitas vezes para tentar comprar uma coisa e nunca compro. É porque eu sou amarrado para comprar as coisas para mim e besta para comprar as coisas para Gabi. Geralmente, né, é assim. Mas o homem não fica, por exemplo, ele vai comprar aquilo, se ele quer realmente comprar, ele vai comprar, ele entra e compra e acabou. A mulher que tem mais essa questão de vai, olha, usa, experimenta, não, vou não. Aí vai em outra loja, olha, oi, compara preço, valor, tempo, marca, tal. Mas tem gente que funciona assim. No que nós temos gastado dinheiro com alegria, no que nós temos prazer. E meus irmãos, isso é muito importante, porque isso pode dar os caminhos de como o nosso coração tem investido aquilo que é muito importante para nós. Já pode colocar o vídeo aí, que hoje ele é um pouquinho maior e aí a gente tem outras coisas para observar. Many people think of the Bible as a book of moral teachings with stories sprinkled through to illustrate the teaching. But it's a lot better than that. The Bible is a single true story with teachings sprinkled through to illustrate the story. And when you come to see that the Bible is a single true, exciting story, you will realize that God has a plan for your life, for your community, and for the whole world. God's plan is to establish His kingdom for His glory. That kingdom began to break into history through the incarnation, death, and resurrection of Jesus Christ. Now, through the people who believe in the ascended Jesus, the Holy Spirit is working, and the kingdom of God is progressing. And at the end of time, when God establishes the new heavens and new earth, and He decisively ends all evil and suffering and injustice and death, then the kingdom will be complete. To become a Christian is to become part of that story, His story. This means that every area of our lives has to be looked at and evaluated through the lens of the kingdom. This kingdom that has come and this kingdom that is coming. And since the gospel is the means through which the kingdom of God is advancing, the gospel should influence absolutely everything we do. And a big part of that is the way in which we do our work. Now, whether you work for your company or your family, whether your work is in the home or outside the home, whether it's paid or unpaid, whether it's work that you've chosen or it's been assigned to you, whether you find your work emotionally valuable or not, you need to bring the gospel into your work. Generally, Christians seal off their faith and their beliefs from the way in which they do their work. So the question is, are we singers, lawyers, plumbers, volunteers, bus drivers, and teachers who also just happen to be Christian? Or are we singers and lawyers and plumbers and volunteers and bus drivers and teachers who are shaped in their day-to-day work by the gospel? Do you see your workplace as a place to share the gospel, as well as to let the gospel shape how you work? First of all, the gospel changes the motivation for our work. Very often the reason we work is only for the ancillary benefits of that line of work. We only work for money or to make a living or so that we can have a sense of status or approval. But Paul says in Colossians 3, verses 23 and 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. In other words, fundamentally,
You have to work to please God. God is your boss and your market segment. God is your audience and your supervisor. Since God is watching you work, you need to work with all your might because you're really working for Him. You're not working for people. You're not working for the money. You're really working for Him. So, do you have work to do today? Do it with all your might. Do it with all your ingenuity. Do it with all of your heart. And know that you are being a good steward of the gifts God has given you. Now, there are plenty of people who underwork, unless the gospel shows them that they're working for the Lord, but there's lots and lots of people who overwork. And the Bible shows us that we need meaningful, restorative Sabbath rest. It's absolutely crucial, and the gospel makes it possible for us to finally get that rest because the gospel changes our motivation for work. See, the gospel shows me that in Christ I'm accepted and I'm valuable because of Him and what He's done for me and who I am in Him. It's not because I make money. It's not because I've done a great job. And therefore, when I enjoy my new identity in Christ, the work is now about the work. It's not about me. It's not about getting an identity. And that means you can rest. It means you can walk away sometimes from your work. And it means you can take breaks when you ought to take the breaks. See, God will never overwork you. He will give you the Sabbath rest that He's commanded you to take. Jesus says in Matthew chapter 11, verse 28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." And you can do that because you're no longer working to please other people, primarily, or to please your boss, or even to please yourself. You're working for the Lord. The gospel has changed your motivation. Secondly, the gospel changes the ethics of our work. Now, the Bible has many ethical principles that apply to work in general. So, of course, we're supposed to work with honesty and we're supposed to work with integrity. But it's also true to say that each field of work presents specific moral and spiritual issues that are unique to it. That is, there are ethical quandaries, there are temptations, there are discouragements that are specific to that particular field of work. And since we spend most of our week in work, Christians need to find other Christians in the same field so that they can talk about how do they deal with these ethical dilemmas. And these kinds of questions, so important, can only be therefore worked out in community. However, we can also find biblical illustrations of how ethical issues can be worked out. 2 Kings chapter 5 is a great example. There we see Naaman, who's basically the prime minister of Syria, is converted to faith in the God of Israel. Now, Naaman's job was to go with the Syrian king into the pagan temple where the Syrian deity was worshipped. Now that Naaman was converted, what was he to do? He doesn't quit. He doesn't leave his job. Instead, he brings soil from Israel, which represents his deepest loyalty, so that every time he goes in with the Syrian king to the pagan shrine, he puts that soil on the ground and he kneels on that. And this was his way of saying to everyone in his society, I will continue to serve my nation and do my work, but it will no longer be what I worship. The Syrian nation is important to me. My work is important to me. But that is no longer where I find my ultimate value. In other words, he continued to do his work, but ethically, he changed the way he did his work. Thirdly, the gospel changes our conception of our work. Many people think that work is what you do for a living. It's what you have to do in order to do what you really want to do. But in the biblical conception of work, all work has intrinsic value and dignity. Here's why. God created this material world. He loves it. The care and cultivation of it is very important to him. In fact, it's so important to him that he's going to someday redeem it. And that means whether you're a ditch digger or a mathematician, your work has dignity
It's important to God because it's working with His creation. If you want to understand this concept of biblical work and the cultivation of creation, look at gardening. God, you remember, took Adam and Eve and put them into a garden. Now think of what a gardener does. On the one hand, a gardener doesn't pave over the garden to form a parking lot. But on the other hand, the gardener doesn't just walk around and leave everything the way it is. No, a gardener is very active. A gardener plans, digs up the garden, changes it, organizes it. The gardener is taking the raw material of the garden and rearranging it maybe very drastically to bring about something that we need, which is food or flowers or beauty. In other words, work is always taking raw material and rearranging it for the purpose of human flourishing. All work can be seen that way. So farming is taking the raw material of nature and rearranging it so it produces food, which we need. And making music is taking the raw material of physical sound and rearranging it into something beautiful that gives meaning to our lives because we need it. In fact, our word culture comes from this word cultivation. So you need to ask, how can I, in my workplace, do my work in such a way that allows people to flourish physically and relationally and socially and psychologically and spiritually in any way that I can? And if you're a shopkeeper or an artist, if you're a journalist or a craftsman, you're going to find those things that help people flourish. And you're going to do them whether or not it enables you really to be benefited professionally and financially. And you're going to do those things well, even if the boss isn't looking. That's what it means to bring the gospel into your work. E aí, alguém quer comentar algo do trabalho? Algo que nunca tinha parado para pensar sobre trabalho? Nada? Conceito comum, tudo que ele falou aí? Fala aí, meu querido. Trabalho, né? Olhar o trabalho pela ótica do reino, pela lente do reino. Achei muito legal essa afirmação, né? Tudo que a gente faz, portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor, né? Amém. Aqui, ó. Pastor, também tem uma questão que os puritanos levantaram, principalmente depois da Reforma, onde a Igreja Católica colocou que o trabalho apenas tinha duas formas. Dos ministros da igreja era um trabalho santo e os outros eram um trabalho secular. Posteriormente a isso, nós entendemos que todo trabalho nós podemos glorificar a Deus através das nossas atividades. Perfeito. Todo trabalho é para o Senhor. Todo trabalho. E aí, a gente começa a mudar a nossa concepção do trabalho. Mas espera aí, o que eu estou fazendo no meu trabalho não é para o Senhor. Ou não tenho como exercer esse trabalho para o Senhor. Aí talvez você já tenha a resposta se você deve ou não continuar nesse trabalho. Pode ser tanto algo que é um trabalho que seja pecaminoso. Então, pastor, eu estou trabalhando aí com empréstimos a juros específicos. Você trabalha no banco? Não. Você trabalha onde? Não, eu trabalho em casa. Qual o nome disso? Agiotagem. Aí o nome disso também como é que fala? Crime, né? É errado, não pode. Se o seu trabalho você não consegue glorificar a Deus com ele, ou ele vem de uma forma ilícita ou pecaminosa, não é para você fazer. Ou, por mais que seja uma profissão legalizada, ilícita, mas a forma como você tem trabalhado e você tem ganhado dinheiro, e você fala assim, mas pastor, na minha profissão, ou eu ganho dinheiro dessa forma, ou não tem como ganhar dinheiro. Se o ganhar dinheiro dessa forma for de forma ilícita,
você já tem a resposta também sobre o que você deve fazer. Você não precisa de uma nova revelação. Você não precisa nem consultar a Deus e a Bíblia se é para fazer ou não. Se a única forma que você tem tido na forma do trabalho ou nesse local de trabalho é fazendo coisas erradas, meu querido, não é para você. Não é. Definitivamente não é. Mas o vídeo aqui traz algumas questões importantes, que é justamente isso que o nosso irmão Caleb colocou. Nós precisamos entender que todo o nosso trabalho é para o Senhor, todo o nosso trabalho. E não somente entender que trabalho é aquilo que nós ganhamos dinheiro, mas quando a gente trabalha também em casa, quando a gente também trabalha na igreja, quando a gente trabalha no nosso condomínio como síndico ou como subsíndico, ou trabalha como qualquer outra coisa, o trabalho é para a glória de Deus, para que mais pessoas possam conhecer do Senhor, e para que esse trabalho ele possa ser um instrumento do Senhor a moldar a nossa vida, a moldar o nosso coração, a moldar a forma como nós pensamos o mundo a partir da ótica do Evangelho. O Evangelho transforma nossas vidas, meus irmãos, inclusive a forma como nós pensamos as nossas relações de trabalho. Então você que é patrão, você precisa ser um patrão que é moldado pelo Evangelho enquanto patrão. E se você que é empregado, você precisa ser moldado pelo Evangelho da forma como você é um empregado. E aí, eu me lembro uma vez que eu trabalhava no museu, e aí eu conversava com a mulher, que ela falou assim: olha, soube que você também é cristão, aqui a gente é muito perseguido e tudo mais, você sabe como é que é, trabalhar nesses negócios de cultura, e nananã, e aqui a gente não pode fazer nada, a gente não pode orar, não pode dar testemunho. Aí eu fiquei, Só que, o que é que me falaram também dessa pessoa, e consequentemente eu fui vendo, era para chegar de 1 hora, só que como o cargo dela era comissionado, não tinha como outras pessoas tirarem, a não ser quem colocou, ela chegava 1h20, 1h30, 1h40, mas nunca no horário. Qual horário que ela tem que chegar? Se ela tem que começar a trabalhar de 1 hora, ela tem que chegar pelo menos 5 minutos antes, né? Para entrar, guardar a roupa dela, guardar as coisas dela, trocar lá o uniforme e estar no trabalho. Não é chegar de 1 hora. 1 hora você está atrasado, tá? E aí fica um recado: se você marca um negócio de 1 hora e as pessoas chegam a hora, elas já estão atrasadas. Tem que chegar antes. Se não chegar antes, você chegou atrasado. Aí sempre também queria chegar mais cedo, ou sair mais cedo. Aí ela dizia que era por causa que ela é perseguida porque era crente. Mas era uma funcionária que chegava atrasada e queria sair mais cedo. Uma funcionária que na hora do horário de trabalho queria sair orando pelas portas, no meio do ambiente lá de trabalho. Aí queria levar um óleozinho para ficar ungindo porta e não sei o quê. Aí eu falei para ela: você não é perseguida porque você é crente, você é perseguida porque você é uma péssima profissional. Ela: como você pode falar isso? Mas você não chega nunca na hora, sempre quer sair mais cedo, nunca está disponível para nada, tudo faz de cara feia. E no meio do horário de trabalho você quer ficar orando por aí, em vez de estar fazendo a função, quer ficar danificando as coisas usando óleo? Não pode, ué. Aí muitas vezes nós achamos que nós somos perseguidos no ambiente de trabalho. Não. Talvez nunca tiveram a coragem de falar para você, mas é só porque você é um péssimo profissional mesmo. Não é porque você é crente. Você precisa mudar a forma como você trabalha. Porque você primeiro trabalha não é para ganhar dinheiro, meus irmãos. Você primeiro não trabalha para ganhar uma aposentadoria no final da sua vida. Você primeiramente trabalha para o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 vai falar: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. É fazer o melhor para o Senhor. E além disso, honrar a sua palavra, honrar o seu compromisso daquilo que você tem feito. E aí o Evangelho vai mudando a forma como nós entendemos as coisas. O Evangelho vai mudando a forma como nós colocamos as coisas. E aí só um adendo importante: eu não estou falando que você ganhar um pouquinho a mais de dinheiro não é melhor. É bom, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Eu não conheci até hoje ninguém que falou assim: não, estou satisfeito com o meu salário. No sentido de dizer assim: não queria ganhar um pouquinho a mais não. Olha, vou te dar um aumento. Não quero aumento não, diminui. Eu nunca conheci uma pessoa assim. Ninguém. Então todos nós queremos ganhar um pouquinho mais, porque a gente saberia como gastar mais. O ponto não é esse.
A gente sabe sim que existem profissões que vão trazer um retorno financeiro maior e, consequentemente, vai dar um conforto maior. E buscar isso necessariamente não é um pecado. Mas se você faz isso, a sua forma de viver, e você quer passar por cima de tudo e de todos, e você abre mão do seu compromisso com o Senhor, do Evangelho, para viver assim, aí, meu querido, pode ser tanto ser um gari ou um jardineiro, ou você ser um neurocirurgião super blaster top, não importa o que você quer, se você passa dos preceitos do Evangelho, isso é pecado. Mas aí a gente tem algumas perguntas ainda para responder, para nós caminharmos para o nosso final. Oi? Aqui. Quais são algumas implicações práticas dos ensinos bíblicos de que o trabalho é bom e é digno? O trabalho é bom, entenda a questão de digno, que foi a tradução do texto, como algo que o Senhor ordena. O trabalho não dignifica, mas nós precisamos fazer, porque é algo digno. O homem precisa trabalhar, a pessoa precisa trabalhar. Lembrando que trabalhar não é somente ganhar dinheiro. Logo, homem e mulher trabalham. Pastor, já ouvi gente falar assim, na Bíblia fala que mulher não pode trabalhar. Você está mentindo. Na Bíblia fala que a mulher deve trabalhar. Agora é porque a nossa concepção de trabalho já está ligada a trabalhar fora e ganhar dinheiro. Mas se a mulher tem que trabalhar, a mulher deve trabalhar, a Bíblia fala. Qual é o texto clássico que fala da mulher que é trabalhadora de sol a sol, manhã, tarde e noite? Provérbios 31, meu amigo, mas Provérbios 31 trabalha, viu? Então, sobre a mulher poder ou não trabalhar, a Bíblia não fala sobre poder ou não, a Bíblia fala sobre dever. Agora, como vai ser esse trabalho? Entenda, o Senhor está muito mais preocupado em como você vai fazer o seu trabalho, com o que você vai fazer de trabalho. Vou repetir. O Senhor está muito mais preocupado em como você vai fazer o seu trabalho, do que o que você vai fazer de trabalho. Pastor, por que você pode afirmar isso? É simples. Porque a Bíblia traz princípios sobre como nós devemos trabalhar, e não sobre profissões ou cargos que nós devemos ocupar. Já viu? Você abriu lá a Bíblia? Está lá na Bíblia, Valnei, você tem que ser bancário, trabalhar com o dinheiro do povo, saber mexer com matemática e calculadora científica. Está assim lá? Não tem. Também não fala que tem que ser engenheiro, também não fala que tem que ser jogador de futebol. Não tem falando o que fazer, mas tem falando como fazer o trabalho. Então, meu querido, guarde isso no seu coração. O Senhor tem muito mais preocupação sobre como você vai desenvolver o seu trabalho, sobre necessariamente o que você vai fazer de trabalho. Então, implicações práticas dos ensinos bíblicos que nós acabamos de ter nessa manhã. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Ô pastor, entendi que agora eu preciso fazer isso aqui. É assim mesmo. Alguém? Bom dia, queridos. Implicações práticas. Práticas, a gente requer a ideia de experiência, né? Eu trabalho num setor onde tem mais ou menos 140 pessoas lá no meu trabalho. E uma das coisas que acontece lá é que sempre que tem um evento, alguém diz assim, é aniversário da chefe, a gente comprou uns salgadinhos, eu gostaria que você trouxesse uma palavra hoje para a gente. Ou quando é dia da mulher, ou quando é a Páscoa, ou quando é o Natal, sempre que tem uma data importante assim, relacionada a Deus, eles sempre me pedem para trazer a palavra. E uma das coisas que eu estava reparando com relação a que a gente estava falando sobre a questão do trabalho, é que isso nunca foi requerido, eu nunca pedi isso para ninguém. Mas duas coisas importantes que eu vejo ali, é a forma, a assiduidade e a maneira como a gente trabalha. E segundo ponto, a forma e a maneira como você trata as pessoas.
como você lida com as pessoas, a consideração que você tem com as pessoas. Então, independente se você vai pedir ou não, ou se você vai requerer uma oportunidade, eu acho que, acima de tudo, as pessoas estão te olhando para ver que tipo de gente você é, que tipo de pessoa que você é. E eu não sei exatamente quantas pessoas tem aqui agora, mas a gente está falando de um setor de 140 pessoas. Então, eu digo sempre que eu tenho sempre uma igreja no meu trabalho à minha disposição, que o Senhor me deu. Mas isso é algo que aconteceu naturalmente, através do trabalho e através da consideração que a gente trata, as pessoas tratam os menos, vamos dizer assim, os que têm uns cargos menores ou os que têm os cargos maiores, mas isso tem muito a ver com a vida prática, daqueles que desejam pregar a palavra, ou daqueles que desejam falar de Deus, ou daqueles que desejam falar de Cristo. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que foi nos entregue em termos de compromisso, de fazer bem feito, e tomar muito cuidado como nós nos relacionamos com as pessoas de uma forma geral. Meus irmãos, quanto a isso é interessante, porque eu já ouvi dos dois lados. Eu já falei isso aqui uma vez e torno a repetir. Pessoas que têm cargos de chefia ou têm uma empresa e falam assim: pastor, eu priorizo por contratar crente. Trabalhar com crente é bom demais. Pessoal mais animado, mais disposto, pessoal que serve, chega na hora, sai na hora, trabalha bem. Mas eu também já ouvi gente falar assim: olha, eu não gosto de fazer negócio com crente, não. Meus irmãos, isso é um péssimo, já está dizendo aqui, é um péssimo testemunho que muitas vezes nós damos. E fica um legado sobre como às vezes o povo de Deus trabalha. Então nós precisamos estar atentos a isso. Diga, meu irmão. Bom dia, pastor, bom dia, igreja. Tinha um quadro no Fantástico, e isso me marcou muito lá atrás. Era do Max Geringer. Ele era o chefe secreto. Ele pegou certa vez uma empresa grande que fazia, arrumava os containers nos portos. Ele pegou o CEO dessa empresa e ele fantasiou o CEO, o presidente da empresa, para ele ver na ponta como seus funcionários estavam trabalhando. E ali ele viu, né, que, por exemplo, tinha uma funcionária que ela deixava de preencher as coisas. Ele perguntou assim: caramba, por que você não está preenchendo? Ah, não, vamos fazer um negócio de qualquer jeito aí, vamos fazer para a gente almoçar logo. E aí depois ele foi ver que a falta do preenchimento, por exemplo, de determinados campos nos formulários afetava, 3 setores para frente. Mas chamou atenção, ele ficou impactado pela vida de um cara lá, que ele era pontual, e que ele não apenas fazia o próprio trabalho, mas ele fazia o trabalho dele e ele ajudava todo mundo ali. E o que chamou a atenção desse CEO da empresa é que em 3 anos esse cara tinha sido, em 1 ano e meio esse cara tinha sido promovido 3 vezes na empresa. E ele foi apresentado como novato, então ele tinha que fazer alguns trabalhos em container. E o rapaz, vendo que ele estava tendo dificuldade, esse supervisor foi lá e foi ajudar ele. E ele era professor desse rapaz. E aí uma hora ele perguntou, falou: cara, mas o que você faz assim de tão diferente, que em tão pouco tempo você foi promovido tantas vezes? Ele falou: cara, faz o seguinte, você tem que fazer igual eu faço, cara. Faz como se fosse para Deus. Que é o texto de Colossenses 3, 23, né? Então essa era a grande diferença. Então, esse CEO, ele ficou extremamente impactado pela vida desse funcionário. Certamente ele deve ter sido promovido depois do programa, né? Porque ele foi um exemplo, e até hoje, esse quadro deve ter ido para o ar, acho que há 10 anos aproximadamente, e até hoje eu me recordo do testemunho desse rapaz, que ele entendeu exatamente o que é o trabalho para o Senhor. E pode ser que aconteça ou não promoções, né? Pode ser que aconteça ou não a remuneração. E mesmo que não aconteça, nós continuamos a fazer
para o Senhor. Pode ser, é isso que eu falei, pode ser que a promoção não venha, pode ser que seja mandado embora, pode ser que porque você não quer fazer aquilo que todo mundo está fazendo, seja o contrário. E esse cara aqui vai atrapalhar a empresa, porque você tem que saber fazer esse jogo aqui. Aí você vai lá e é cortado. Meu irmão, se você é cortado de uma empresa, se você perde algo por causa do Evangelho, entenda, isso se chama livramento. Isso se chama livramento de Deus para a sua vida. Mas ao mesmo tempo, cuidado. Porque se você está agindo de forma errada e pecaminosa, e você tem, aspas, recebido benefício, não acha que isso é a recompensa de Deus não, tá? Pode ser punição do Senhor. Salmo 73 fala que os ímpios, eles fazem negócio de maneira errada, e eles prosperam. Mas o final do caminho deles é de destruição. Então se você, mas a minha vida toda de trabalho, estou aqui pastor, estou bem sucedido. Bem sucedido é o quê? É acumulando tesouro onde a traça e a ferrugem corrói? Acumule tesouro no céu. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos, pode ficar de pé. Se Deus permitir, logo mais à noite, às 8 horas, nós vamos ter o nosso culto ao Senhor, na nossa carta à igreja de Sardes. Oremos ao nosso Deus. Deus Santo, nós te damos graça, ó Pai, e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é Deus, Deus forte, Deus poderoso. Guarda, Senhor, nossa mente, guarda o nosso coração, e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. Guarda o nosso coração, para que nós possamos trabalhar como o Senhor ordena. Que nós possamos, ó Deus, ser marcados por uma vida que é transformada pelo Evangelho. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todo sempre. Amém.